Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aí ao meu canal. Meu nome é Rafael. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou desenvolvedor Android. Já trabalho há 9 anos aí mais ou menos no mercado. Iniciei aqui o projeto no YouTube, né, para poder ajudar aí iniciantes no desenvolvimento, né, do aplicativo Android, né. Eu trabalho com tecnologia Android já, como eu falei, há 9 anos e tenho também estudado outras tecnologias aí, mas o meu foco hoje é o foco no Android, tá? E para quem não sabe, a gente está aqui fazendo uma série de vídeos aí sobre desenvolvimento e nessa série de vídeos que a gente vai fazer, eu estou desenvolvendo aí uma aplicação, né, um clone do aplicativo Instagram, né? Então a gente vai desenvolver aqui junto um Instagram do zero, né, como que a gente faria para desenvolver ele ali, seguindo alguns padrões aí de projetos, né, dentro que as empresas seguem hoje, né. Talvez a gente não consiga abordar tudo aqui no vídeo para não ficar muito grande, mas a ideia é que a gente consiga pelo menos ter uma base ali de como que você atuaria dentro de uma empresa hoje para desenvolver aí, né, um aplicativo, tá? Então eu tomei como base aqui fazer o aplicativo do Instagram. Então vamos lá, no vídeo passado a gente trabalhou ali um pouco ali na nossa arquitetura, né, do nosso app. Então o que a gente fez no vídeo passado ali? A gente criou o nosso módulo, né, do nosso Instagram, né, Instagram Clone. E a gente também já criou aqui algumas pastinhas aqui dentro, né, e vamos rever aqui o que a gente fez. Então aqui a gente tem o módulo do app, né, que é o módulo principal aqui, onde que roda a aplicação da gente, tá? Onde que o nosso aplicativo vai rodar mesmo, onde que é empacotado tudo, né? E é feita ali a tela, né, onde que mostra ali o app principal, tá? Também temos aqui a pastinha de core que a gente criou, né, pra gente jogar aqui dentro tudo que for relacionado ao core do aplicativo. Então aqui a gente vai estar adicionando aqui outros módulos aqui dentro, tá? O primeiro que a gente adicionou aqui foi de UIKit, onde que a gente vai jogar aqui dentro do UIKit aqui o nosso Design System, né? Então a gente vai criar todos os componentes aqui dentro aqui que a gente vai conseguir reutilizar dentro do aplicativo, tá? Criamos também aqui a nossa pastinha de features, né? E a primeira feature que a gente criou aqui foi a feature de autenticação, né? Então a gente conseguiu criar aqui já nossa primeira feature aqui dentro, né? Onde a gente vai fazer toda a parte ali de login, esquecer senha, cadastro do usuário, tá? Lembrando que a gente vai utilizar aqui a arquitetura MVVM, vamos utilizar a injeção de dependência aqui, o Coin, vamos fazer uma integração aqui junto com o Firebase, né? Para poder fazer a autenticação do usuário ali. Tá, então a gente toda essa parte aqui inicial do usuário vai ser feita aqui dentro desse módulo aqui de autenticação, tá? Desse Auth aqui. E aqui, pessoal, também, o que eu vou mostrar para vocês aqui, como é que vai ficar o nosso aplicativo já rodando, tá? Antes disso, vamos só rever aqui no nosso Figma qual que é a tela que a gente vai desenvolver aqui inicialmente, tá? Vai ser essa tela aqui do login, né? Algumas coisas aqui eu vi que o Figma não tá tão bem estruturado ali, né? Algumas coisas de espaçamento não tá batendo aqui do Figma, então algumas coisas que a gente vai fazer mesmo mais na mão aqui, tá? Mais no achômetro, vamos falar assim, tá? Mas a gente vai tentar seguir aqui bem o layout aqui do login. Então o que a gente pode ver que a gente tem aqui, o que a gente vai construir nessa tela aqui vai ser o nosso header aqui, tá? A nossa logo do Instagram, os campos do usuário e senha, o esqueci a senha, o botão de login. Essa parte de login com o Facebook nós não vamos fazer, nós vamos pular ela, né? Aí ele tem esse dividerzinho aqui com essa informação aqui e aqui falando se não tiver uma conta, né, para ele se cadastrar. E aqui embaixo um rodapézinho aqui informando no Instagram, no Facebook aqui, tá? Então nós vamos criar essa tela aqui do Instagram, a primeira tela que a gente vai fazer. Mostrando aqui como é que essa tela ficaria, tá? No app da gente, vamos lá. Vamos adicionar aqui meu device. E aqui eu já tenho a tela aqui do Instagram aqui para vocês, tá? Vou codificar aqui com vocês essa tela do zero, tá, gente? Campo, componente por componente aqui, texto, tá? Tudo como é que a gente faria aqui, tá bom? Então aqui a gente tem o campo de e-mail para a gente inserir o nosso e-mail aqui, onde que a gente vai começar a fazer o login, né? Essa parte da senha aqui também, quando a gente consegue ver aqui, né? Qual a senha que o usuário digitou, a gente vai estar conseguindo fazer isso. Vamos também aqui ter a parte do esqueci minha senha, né? Esqueci a senha, que vai levar para uma outra página aqui, onde que a gente vai digitar o e-mail para recuperar a senha, tá?
o botão de login que a gente vai adicionar, aquele dividerzinho que eu falei lá, naquele que tem um OR aqui, né? Ou então, né, se ele não tem um login, ele tem então que fazer um cadastro, né? Então nós vamos deixar aqui essa parte aqui para ele fazer um cadastro, tá? E aqui embaixo aquele rodapézinho lá do Instagram aqui, Facebook, tá? Então esse aqui seria a tela que a gente vai começar a desenvolver aqui agora, tá? Então vamos lá, vamos mão na massa para poder fazer isso. Vamos lá, pessoal. Então aqui o que a gente vai começar a fazer? Dentro do nosso módulo aqui de UIKit, nós vamos criar aqui o nosso primeiro componente, tá? Então esse componente aqui vai ser o componente que a gente vai desenvolver da nossa toolbar, né? Que seria essa toolbar aqui em cima aqui, né? Para poder fazer isso, a gente vai criar aqui primeiro um componente base aqui, né? De toolbar, porque a gente vai poder também reutilizar ela lá na frente com os ícones, com texto, né? E outras coisas aqui mais depois que a gente vai conseguir reaproveitar, tá? Então a gente vai criar aqui o esqueleto aqui da toolbar aqui, né? Da top bar, tá? E aqui a gente vai ter simplesmente primeiro esse ícone aqui de voltar, tá? Esse ícone de voltar aqui, ele levaria para essa tela anterior aqui. Essa tela nós vamos desenvolver ela depois que a gente fizer toda a parte de autenticação aqui, tá? Porque a gente só consegue mostrar essa tela se tiver já um usuário logado ali, mas ele saiu e esse usuário ainda permanece no cache ali do app, tá? Então isso aqui seria depois, tá bom? Então vamos lá. Para criar essa tela aqui, o que a gente vai fazer? Então dentro da pastinha de core da gente aqui, dentro do módulo de UIKit, a gente vai adicionar um outro pacote aqui chamado componentes aqui, tá? Components. Ok, dentro desse components aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode ter aqui um outro pacotinho aqui chamado de ou toolbar, que a gente pode deixar aqui, tá? Como toolbar, ou header, né? Que ali também seria um headerzinho da aplicação. Eu vou deixar como header aqui, mas vocês podem deixar do jeito que vocês acharem melhor aí, tá? Então eu vou deixar aqui como header. E para esse cara aqui, nós vamos criar aqui agora uma classe aqui, né? ou aliás, um arquivo aqui chamado Instagram, tá? Top bar. Feito isso, pessoal, nós vamos adicionar aqui primeiro o nosso método aqui, que vai ser a chamada da nossa função de compose, né? Essa top bar que a gente está desenvolvendo aqui, ela é uma função em compose, né? Então a gente precisa criar primeiro aqui a anotação do compose, tá? E aí aqui agora a gente adiciona a function aqui para poder chamar, né, depois essa função de outro lugar, tá? Então a gente vai deixar aqui, ó, Instagram top bar, tá? A primeira seria isso aqui, então a gente já teria aqui a nossa top bar. E aqui a gente vai começar agora a planejar a nossa top bar, tá? Então o que a gente tem aqui de primeira? Que é coisa bem simples, tá? Que a gente vai ter aqui, vai ser primeiro aqui um ícone que ele pode colocar à esquerda, olhando aqui mais para frente, pensando um pouco mais futuramente aqui, né? Se a gente quiser, a gente já pode até desenhar aqui também, pensando no futuro aqui, um texto que a gente vai ter aqui e depois alguns ícones que ele pode adicionar aqui, tá? Eu gosto sempre de desenvolver pensando um pouquinho mais para frente ali, então quando chega para mim, por exemplo, um Figma para poder desenvolver, eu sempre vejo o que eu consigo reaproveitar em outras telas, né? E é isso, é a mesma ideia aqui que a gente vai fazer, tá? Então a gente vai desenvolver aqui a nossa top bar pensando um pouquinho mais para frente ali, tá? Então para essa top bar, o que a gente vai precisar ter aqui? A gente vai precisar ter o título da nossa top bar, né, que é uma string. E aí a gente pode falar aqui que ela é do tipo nullable, tá? Então, ou seja, a gente pode ou não passar ela, tá? Ela não é obrigatória, né? Se a gente vier aqui no Figma aqui, a gente tem simplesmente um texto aqui, um ícone aqui à esquerda, mas não tem nem texto nem ícone à direita. Então, a gente está falando que o nosso texto aqui ele pode ser nulo, tá? Não é obrigatório passar nesse momento aqui um texto. Ok, depois desse carinha aqui, vamos fazer o quê? Nós vamos adicionar aqui uma função composable aqui, onde que a gente vai poder criar o ícone da esquerda, né? Ou seja, se a gente passar essa função composable, quem está chamando ela é obrigado a fornecer alguma função de composable, né? No caso aqui, a gente vai fornecer aqui o ícone, tá lá na frente. Então, para esse cara aqui, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar aqui uma função compose chamada left button, né? Que ela é do tipo composable, tá? E aí aqui nós estamos criando uma function aqui, né? Um parâmetro function aqui para poder chamar ali na frente ali o nosso ícone de compose, tá?
Então aqui a gente vai inicializar ela aqui já também vazia, aqui ela também não pode não ser obrigatório adicionar ela, simplesmente pode ter só um texto ou ícone só à direita, não necessariamente ela teria um ícone aqui à esquerda, tá? Se a gente fosse pensar aqui, talvez até poderia passar ela aqui como obrigatório, talvez aqui, porque eu acho que eu não vejo, não. Se bem que tem outras telas aqui que realmente não precisa que ela tenha à esquerda ali, né? Então a gente vai adicionar ela como não obrigatória, tá? A gente pode ou não passar ela. Então para isso a gente já inicializa ela aqui. Se passar alguma função aqui nessa chamada, a gente chama ela, senão ele vai desenhar vazio, né? Ou seja, ele não vai desenhar nada ali na nossa tela, tá? E aqui do lado a gente pode adicionar uma outra função, um composable também, e que a gente poderia dar um nome aqui de actions, né, para esses ícones aqui, né, que tem outras ações, tá? A gente poderia também chamar de right buttons, right actions ou left actions, mas aqui eu vou chamar de actions mesmo, tá? E aqui então a gente vai criar mais uma função aqui chamada actions button, né, que ela também é do tipo composable, tá? E nós também vamos inicializar ela também aqui já, tá? Não necessariamente é obrigado a passar essa função aqui, né? Então a gente vai inicializar ela aqui já. E aqui assim, pessoal, agora a gente vai começar a desenhar a nossa toolbar, tá? Aqui a gente vai utilizar uma função aqui já do próprio Composable chamado topbar. Né, para essa função do top bar aqui, a gente tem que passar para ela um title, que ela também é uma função composable, tá? Então a gente vai fazer isso aqui. E vamos adicionar aqui um text primeiro, tá? Que a gente pode passar o nosso title ali. A princípio vamos deixar assim, tá? Aqui no caso tem que ser text. Depois a gente vai modificar um pouco essa função aqui, mais na frente, tá? O que a gente vai fazer aqui agora é assim. Se o title for diferente de nulo, né, a gente vai adicionar ele, tá? Então vamos fazer assim, vamos jogar esse carinha aqui para dentro e vamos deixar aqui como it aqui, né, que é o que ele está retornando depois do let ali. Beleza, então a gente está adicionando aqui agora o title na nossa top bar, tá? Então ele desenharia provavelmente um texto aqui, tá? Depois disso, o que a gente pode fazer aqui? A gente vai adicionar os navigation icons, né? Que é onde ele vai colocar aqui para nós o ícone de navegação, né? O nome mesmo já diz aqui. Então, para esse navigation icon, a gente vai utilizar aquele left button que a gente criou ali, tá? Então, seria o navigation icon, a gente falaria aqui que ele é o nosso left button, tá? A gente chamaria aqui o nosso left button. E agora, para os nossos ícones da direita, para nossas actions da direita aqui, o que a gente faria aqui é desenhar os actions buttons que a gente criou ali, né? Então, para esse cara aqui, a gente tem uma outra propriedade chamada actions. Tá? E dentro dela aqui, a gente faria a nossa chamada da nossa função dos actions buttons, né? E agora sim, a gente já teria ali a nossa toolbar desenhada, tá? Desculpa, pessoal, a nossa top bar desenhada, tá? E eu também vou desenhar uma outra, vou deixar aqui chamar uma outra propriedade aqui de colors, que é onde a gente vai colocar a cor aqui da nossa top bar, tá? Então o que a gente vai chamar aqui o top bar default, né? Para esse carinha aqui, chamando top bar colors, né? E para ele a gente vai colocar aqui um container color, que a gente vai utilizar aqui o material para poder pegar uma cor aqui do container colors, tá? Color scheme e background. O que a gente está fazendo aqui, pessoal? Então nós estamos criando aqui a nossa top bar, tá? Ela está com erro aqui ainda, a gente vai corrigir daqui a pouco, tá? Estamos criando aqui o título da nossa top bar, a nossa navegação aqui da esquerda, tá? Que seria o left button, e as ações da direita, se caso tiver, que seriam nossos actions, tá? E aqui ele está reclamando aqui porque esse cara ainda é experimental, né? Então a gente precisa adicionar uma anotação em cima da nossa função de composable ali, tá? Então adicionando ela aqui, ó, o que ele fez? Ele colocou aqui falando que ela é uma experimental do Material 3 API. Tá? Agora sim ele parou de dar erro, tá? Para a gente testar esse cara aqui, a gente pode vir aqui na nossa Activity Main aqui. Deixa eu só fechar aqui. Nós vamos aqui utilizar, dentro da Main Active, nós vamos fazer a chamada da nossa Instagram Top Bar e vamos compilar ali no app para ver
se deu certinho, tá? Então o que a gente vai fazer aqui primeiro? Vou transformar esse cara aqui numa column, e aí eu vou tirar esse Android aqui, vou deixar ele aqui, tá? Vou abrir o parênteses dele ali, vou abrir a função aqui. E aqui assim a gente vai chamar o nosso Instagram top bar. Percebe-se que ele não pediu nada, né? Se a gente vier aqui agora e compilar aqui, provavelmente ele não vai mostrar nada aqui pra gente, tá? Então vamos esperar ele só dar uma compiladinha ali para vocês verem. Vamos colocar aqui no device, né, para vocês verem. Então, percebe-se que ele não colocou nada, né? Não desenhou nada. Se a gente vem aqui agora e fala com ele só que o nosso título, a gente vai passar para ele, na verdade, um título aqui. Vamos escrever aqui, ó, Instagram colônia. E mandar rodar de novo. Agora sim ele vai colocar, né, um título aqui pra gente, tá vendo? Na nossa top bar, tá ok? Depois a gente vai ajustar, tá? A gente vai centralizar esse texto aqui, deixar ele centralizado, os ícones aqui à esquerda. E aí sim a gente vai conseguir montar um pouco melhor ali o nosso Instagram top bar, tá? Mais uma coisa, pessoal, que a gente pode também mostrar aqui é o nosso left button, né? Vamos ver ele funcionando aqui, a nossa função de left button. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um icon aqui para esse left button e vamos passar uma imagem de vetor aqui para ele, tá? A gente vai utilizar os icons aqui do Material Icons aqui, onde a gente vai conseguir colocar algum aqui nessa classe dos icons do Material aqui, existe vários icons que a gente pode estar utilizando já pronto, tá? Então daqui a pouco eu mostro ele para vocês aqui. Então a gente vai utilizar aqui vamos colocar aqui um Decay Bird aqui só para a gente ver ele setando para a gente o icon ali, tá? E o que mais que ele pede aqui como obrigatório é o Content Description. Então a gente vai colocar vazio aqui por enquanto só para a gente realmente ver funcionando, tá? Olha, percebe-se que ele já colocou aqui para a gente agora um ícone aqui, né? E a imagem do Instagram e o texto do Instagram. Então a gente está começando a desenhar a nossa top bar. Se a gente ver aqui também agora, pessoal, dentro da chamada do nosso top bar do Instagram ainda, Instagram top bar, a gente vai mandar agora colocar os actions, né? Vamos colocar os actions botões aqui só para a gente ver. Vamos copiar aqui só porque a gente está testando mesmo. E vamos ver se ele realmente desenha aqui para a gente agora as nossas actions, né? Então ele deveria desenhar aqui dois ícones para a gente aqui do lado direito. Olha, percebe-se que ele realmente desenhou aqui para a gente dois ícones do lado direito, tá? Então essa é a nossa Instagram top bar já funcionando, tá, pessoal? Então aqui já está bem construidinho ali a nossa top bar, tá? Lembrando que depois a gente vai ajustar aqui para que ela funcione com o ícone centralizado aqui e tudo mais, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui agora no nosso módulo de UIKit e vamos criar aqui o nosso componente aqui do login. E aqui a gente pode chamar ele de Sign Top Bar, tá? Então o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai criar primeiro o nosso pacote aqui chamado Sign Top Bar. E aqui agora a gente vai criar a função aqui, vou até copiar ele aqui para não escrever errado. A gente vai criar aqui o arquivo aqui onde que a gente vai criar o nosso componente de Sign Top Bar, tá? Então a gente vem aqui e cria ele aqui, Sign Top Bar. Ok, o que a gente vai fazer? Esse também é uma função em Composable, né? Então a gente vai criar aqui agora a nossa anotação de Composable, tá? E dentro dela a nossa função que a gente vai chamar ela de Sign Top Bar, tá? Top Bar. Então, pessoal, depois que a gente criou o nosso método aqui, que vai ser a nossa função de Composable para a nossa Top Bar de login, a gente vai chamar a nossa top bar do Instagram, né, default. E para ela nós vamos adicionar um left button, tá? E dentro dele a gente vai chamar o nosso ícone aqui de voltar, tá? Para a gente utilizar aqui o Compose, né, o Android Compose, ele fornece aqui para a gente alguns ícones, né, para a gente estar utilizando aqui. Se a gente for vir aqui dentro do Material, a gente consegue encontrar vários ícones aqui, tá? Então, para a gente utilizar esse Share on Left aqui, a gente precisa primeiro adicionar dentro do nosso módulo daqui a implementação dos ícones aqui do Material, tá? Então, a gente vai primeiro estar adicionando dentro do nosso implementation aqui o nosso ícone, o repositório onde que tem esses ícones, tá? Então, se a gente vier aqui dentro do nosso módulo de UIKit aqui,
Vamos só mudar a visão para projetos aqui. Vamos aqui no Core, tá? E vamos vir aqui no Build Together e adicionar o nosso implementation ali do Material, tá? Dos icons aqui do Material. Tá? Vamos ver aqui, ele vai dar pra gente qual que é a versão que ele tem mais recente aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que isso é 1.5.0, se eu não me engano. Vamos ver se ele mostra pra gente qual que é a mais recente. Ele mostra aqui, ó, é 1.7.8 a mais recente. Então a gente vai vir aqui e vai mudar para 1.7.8, que é a versão mais recente. Vamos dar um sincronizar aqui. Ele já sincronizou pra gente, tá? E a gente vai voltar aqui agora dentro da nossa top bar aqui do Sign Top Bar. Vamos utilizar aqui o icon aqui, ó, a função compose chamado icon. E aqui a gente precisa passar para ela um image vector, né? Então a gente vai fazer aqui, ó, icons, né, do Material Icons, tá? Filed. E aqui vamos ver se a gente acha lá o chevron, né, que estava escrito lá. Chevron left. Tá? E a gente precisa passar aqui para ele também o description, né? Que é o que ele pede como obrigatório. Isso aqui é para acessibilidade, tá? Então a gente precisa passar esse content description aqui. Então vamos testar esse cara. A gente vai vir aqui agora aqui e vai chamar a nossa Sign Top Bar, tá? Então vamos fazer o import dela aqui e vamos mandar rodar o app aqui da gente. Beleza, pessoal, ele adicionou aqui pra gente aqui, né, o nosso ícone aqui de voltar. Vamos ver se ele é mais ou menos parecido ali. Ele é um pouco parecido ali, eu acho que não tem problema. A gente pode também baixar esse ícone aqui se a gente quiser, tá, direto aqui. Eu vou utilizar ali mesmo os do próprio Material ali, para não ter que ficar carregando o projeto aqui com esses ícones aqui, tá? Talvez a gente tenha que baixar alguns outros ali e aí a gente faz o download deles, tá? Mas a gente pode tentar usar esse Alon aqui também. Não sei se funcionaria, tá? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, se eu consigo achar ele aqui. Ó, pessoal, consegui achar aqui esse ícone aqui, tá? Esse arrow back do iOS aqui, que é um pouco mais parecido com o que a gente tem aqui da nossa top bar, tá? Então acho que para ele aqui vai funcionar legal aqui por enquanto, né? A gente utiliza esse ícone aqui, tá? E o que a gente vai fazer aqui também, pessoal, é adicionar aqui, para quando clicar nesse icon aqui, chamar uma função da gente, né? Para que seja feita alguma ação em cima desse clique. Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Antes disso, antes da gente continuar aqui, a gente vai falar que esse cara aqui, ele é um icon button, tá? Então antes da gente colocar o button, né, a gente vai adicionar um icon button para ele, e aí ele pede uma função de clique aqui, tá? Que é um click, a gente vai deixar ela aqui por enquanto assim. E aí sim, aqui dentro a gente coloca o nosso icon, tá? Que fica melhor, tá? E aí a gente vai criar aqui agora, aqui em cima, a chamada dessa função de clique da gente, né? Então a gente pode colocar aqui também aqui um clique, tá? Para esse parâmetro aqui. E aí sim a gente vai deixar ele obrigatório, tá? Porque se passar um ícone aqui para dentro aqui, se a gente chamar essa função da nossa top bar, a gente tem que ter um clique do ícone ali. Então a gente adiciona ele aqui por enquanto, tá? E aí o que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui na nossa top bar, a gente vai, tá vendo que começou a dar erro ali? Porque a gente precisa passar a nossa função ali de clique, tá? E aqui a gente vamos exibir um toast aqui, só para mostrar para vocês como que é, quando a gente clicar ali, o que acontece, tá? Tilt, e a gente vai deixar um texto aqui, ó, clicado, tá bom? E aí vamos mandar executar essa função que a gente acabou de criar aqui. Então ela está aqui, quando a gente clica, ok, ela está chamando ali, ó, clicado, né? Ótimo. Qual que é o próximo passo da gente? Criar agora essa logo do Instagram aqui, né? Aqui no Figma, quem desenhou esse Figma, colocou ela aqui como uma imagem, mas a gente vai fazer ela como um texto, tá bom? Então a gente vai agora dar continuidade aqui no nosso desenvolvimento, criando essa logo do Instagram. Então vamos lá. Para essa logo do Instagram, o que a gente vai fazer? Dentro do nosso projeto aqui, a gente já pode criar aqui dentro, da nossa feature aqui,
a nossa primeira tela, né, de login. Tá? Então, o que a gente vai fazer nessa tela de login aqui? A gente vai criar um outro pacotinho aqui chamado Sign, tá? Que é onde a gente vai criar toda a estrutura da gente de login primeiro. Então, a gente criou o nosso pacotinho aqui, que eu falo estrutura de login é o seguinte: quando ele digitar aqui o usuário e a senha, quando ele clicar em logar, a gente vai fazer a autenticação desse usuário. Então, a gente vai criar tudo aqui dentro desse sign aqui, tá? Pra gente separar aqui em features como a gente teve a ideia de fazer dentro do nosso projeto. Então vamos criar aqui agora um arquivo chamado sign, tá? Screen. E aqui a gente vai criar também uma função do tipo composable. Ele não está mostrando aqui, vamos ver só se a gente adicionou aqui dentro o composable aqui dentro, né? Então percebe aqui, pessoal, que a gente ainda não configurou essa feature nossa para ela utilizar o compose, né? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos manter a mesma estrutura dos outros módulos, né? De que a gente tem a criação da nossa feature de compose, né? Então o que a gente faz aqui? Vamos copiar esses dois aqui, né? O build features e o compose options, vamos levar lá para dentro do nosso módulo de login, tá? E a gente vai manter também ali as mesmas chamadas que tem hoje dos material, as mesmas implementações que tem hoje aqui dentro do módulo do UI Core, tá? Para a gente manter sempre o padrão ali para os módulos. Então a gente volta aqui agora. Vou tirar esses caras aqui que não precisa, vou deixar só o Core ali, KTX, e vamos adicionar ele e vamos dar um sync aqui agora, tá? Ok, pessoal, o projeto sincronizou. Agora a gente vem aqui dentro da nossa screen de assign, e aí a gente vai agora sim utilizar o composable, tá? Então a gente vai criar aqui uma function chamada sign screen. Então, a gente vai agora aqui dentro da nossa screen criar toda a estrutura da nossa tela de login, tá? Mas antes disso, a gente precisa também adicionar o nosso módulo de UIKit aqui dentro do Authentication aqui, né? Então vamos lá, vamos adicionar aqui dentro aqui o projeto do UIKit. Como é que a gente faz isso? A gente vai aqui no Implementation, Project, e vamos criar aqui, vamos chamar aqui o nosso módulo de UIKit, que está dentro de Features e UIKit. Né, que a gente vai utilizar ali o componente, por exemplo, da top bar que a gente acabou de criar, tá? Vamos só ver aqui como é que ficou aqui certinho. Ficou dentro do Core, not features, tá? Desculpa, pessoal, acabei colocando errado aqui, é dentro de Core. Beleza, pessoal. Feito isso aqui agora, o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui para a nossa sign screen e vamos chamar aqui o nosso sign top bar, tá? Lembrando que ele já deu para nós aqui a função de clique, né? Que a gente precisa. E para essa função de clique aqui, para esse sign aqui, ele já configurou ali tudo que a gente precisa, né? Para a nossa sign top bar. Então ele colocou aqui para a gente o ícone, o icon button, né? Que vai colocar um ícone aqui de back, aqui de voltar, né, pra gente. Olha que legal quando a gente vai componentizando as coisas, né? A gente vai conseguindo reutilizar ela dentro do nosso módulo, né? Bem legal. E aí, vamos chamar esse cara aqui de header, né? A gente pode criar aqui uma função dentro do sign ali mesmo, ali, de header, tá? Onde a gente vai conseguir desenhar essa Instagram aqui, né? Essa logo do Instagram aqui, tá? Como eu falei aqui, foi criado como imagem, mas eu não vou fazer imagem, vou fazer como um texto, tá? Então vamos lá, vamos criar aqui dentro mesmo aqui, a gente pode dar um compose aqui primeiro, e a gente vai dar um private aqui function, e vamos chamar esse cara de header, né? Por que eu criei aqui e não criei um componente aqui? Porque esse Instagram aqui, pelo que eu vi aqui, a gente vai utilizar ele tanto nessa página quanto nessa daqui. Essa página, ela pode ser essa mesma tela, tá? O que muda aqui é só o layout, só a posição dos elementos aqui desse layout. Então a gente vai utilizar essa mesma tela aqui para poder fazer essa criação aqui dessa outra estrutura de dados aqui quando tem um usuário logado
né, autenticado, vamos dizer logado, mas não está autenticado, né? Existe um usuário que já logou alguma vez, mas ele saiu e aí ele fica aqui no cache do app, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente não precisa criar um componente para esse cara aqui. Mais para frente, a gente vai criar ali o nosso design system. E aí sim, a gente vai trabalhar com os temas. E aí a gente consegue criar esse Instagram aqui, a gente consegue colocar ele dentro do design system e reutilizar ele quando a gente precisar, tá? Mas agora a gente vai criar aqui, por enquanto, dentro da própria tela, dentro da screen de sign aqui, tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer, pessoal? Dentro do nosso header, a gente vê que é um texto, né? Então, a gente vai adicionar aqui dentro do nosso header um text, tá? Vamos dar um import desse text aqui, tá perguntando de onde que a gente quer fazer um import, que é do Material 3. E aí, aqui a gente vai dar aqui, dentro do text, vamos chamar aqui, por enquanto, de Instagram. Instagram. Tá? E vamos fazer a chamada dele logo abaixo aqui, tá? Para esse carinha aqui, vamos chamar ele aqui, ó. Opa. E vamos dar um play aqui, pessoal. Pronto, olha só para você ver. Por que não chamou nada? A gente criou a nossa função aqui, mas esqueceu de chamar ela lá na main, né? Então a gente precisa voltar lá no nosso app principal e chamar a função que a gente acabou de criar, a screen que a gente acabou de criar, né? Então a gente vai vir aqui dentro do scaffold aqui, ó, dentro do column aqui, e vamos chamar a função que a gente acabou de criar, né? Que é o nosso sign, a nossa screen que a gente acabou de criar. Então se a gente der um play aqui agora sim vai mostrar a top bar com um texto. Ó, tá vendo que legal? Beleza, começamos a estruturar a nossa tela. E aí vamos estilizar agora esse header, né? O que esse header precisa ter? A gente precisa colocar ele primeiro com a fonte do Instagram, né? Para a gente utilizar essa fonte do Instagram, eu pesquisei ela aqui no Google, aqui, ela é chamada de Billabong, né? Então eu digitei aqui no Google Billabong de fonte, peguei essa daqui, ó. Vocês podem entrar também nessa mesma página aqui, que deu certo, tá? Ela vai abrir essa página aqui, você vem aqui e dá um download aqui desse Billabong aqui, tá? Ele vai fazer o download para vocês aí. Então deixa eu colocar aqui, ó, histórico, opa. Ele estava aberto aqui já, porque eu modifiquei, tá? Então aqui, ó, ele tá aqui, ó, fiz o download dele. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai copiar essa fonte que a gente acabou de baixar ela aqui, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai jogar essa fonte para dentro do nosso projeto, tá? Então a gente vai voltar lá no projeto agora. A gente vai voltar aqui no nosso projeto agora, pessoal. E vamos jogar ela aqui dentro do nosso módulo de UIKit ali, que é onde ele vai guardar aqui algumas imagens pra gente. Imagens, fonte, algumas coisas que a gente vai conseguir reutilizar, tá? Mas para isso, percebe-se que a gente não tem a pastinha de res ainda, né? A gente criou um projeto, que ele é um projeto de módulo, então ele é um projeto bem simples, vem com poucas estruturas ali. Então a gente vai adicionando com o tempo que a gente for precisando, tá? Então a gente vem aqui no UIKit, dá um new aqui, e vem aqui em folder, e manda ele criar pra gente a pastinha do res folder, né? E vamos dar um finish. Você pode perceber que agora ele criou essa pastinha do res aqui, tá? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai dar aqui um new de novo aqui e vai mandar criar um diretório chamado fonte, que é onde a gente vai jogar todas as fontes que a gente vai trabalhar com ela, tá? Então a gente vai vir aqui na fonte que a gente acabou de baixar, vai copiar ela e jogar aqui para dentro do projeto aqui, tá? Ela é com essa extensão aqui mesmo, TTF, tá? Feito isso, pessoal, para a gente conseguir estilizar esse texto aqui da gente, a gente precisa adicionar um style para dentro do nosso texto. Como que a gente faz isso? A gente chama essa função aqui de composable também chamada style, e aí a gente passa para ela aqui um font family, né? Que a gente vai passar para ela qual que é a fonte que a gente quer que esse texto utiliza, tá? E aí a gente vai dar aqui um font family, chamando um font, tá? E aí a gente vai passar aqui o caminho dessa fonte. Vamos lá, só fazer um import da nossa classe R. E aí sim a gente tem a nossa fonte do Billabong aqui, tá? Vou só corrigir ele, porque provavelmente ele importou a classe R errada, tá? Mas eu vou corrigir aqui agora, aqui, ó. Então não é essa aqui que a gente quer que ele importe, tá? A gente quer que ele importe do UIKit, tá bom? Feito isso, pessoal,
a gente agora vai adicionar qual que é o tamanho dessa fonte que a gente quer. Aqui não fala, né, se a gente voltar ali no Figma novamente, ele não fala o tamanho da fonte, porque ele é uma imagem, né, então ele vai falar aqui o tamanho da largura dela, que é de 49, né, 49 de altura e 1,82 de largura. Então, eu acredito aqui mais ou menos que essa fonte aqui deve estar mais ou menos no tamanho de 60 SP aqui, tá? Esse SP aqui ele é utilizado aqui para fontes mesmo, tá? Então, eu acredito que isso aqui a gente já consiga estilizar a nossa fonte ali. Vamos dar um play aqui só para ver como é que ficou. Olha, beleza. A gente já conseguiu estilizar o nosso Instagram, né? A gente tem bem parecido aqui, talvez não seja a mesma, porque mudou, né? O Instagram vem sempre mudando as fontes dele, mas era uma fonte do Instagram que eu pesquisei aqui e aquela ali já serve para nós, tá? Fica bem parecida ainda com a do Instagram, tá ok? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa centralizar essa fonte, né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai adicionar aqui um modificador, né? A gente vai modificar esse text aqui, falando com ele o seguinte, que ele vai ter um fill max de largura, tá? Ou seja, ele vai ocupar daqui até aqui, tudo que tem para ocupar ele vai ocupar. E aí a gente vai falar com ele que a gente vai colocar o alinhamento do nosso texto no centro, né? Então a gente vai vir aqui e vai falar que assim, beleza, você vai ocupar todo esse passo aqui, mas eu quero que o texto fique ao centro, né? Se a gente der um play aqui agora, a gente consegue ver que ele centralizou para a gente o texto, né? Ficou ótimo aqui centralizado, né? E aí a gente percebe também que o texto está um pouco mais para cima, né? Aliás, para baixo aqui, né? Aqui ele fala que é mais ou menos 80 pixels aqui, mas 80 dp aqui, mas eu não estou acreditando que ele está trabalhando com esses dp certo aqui não, tá? Então a gente vai tentar aproximar aqui o tamanho que está falando aqui, mas eu acredito que não seja esses 80 aqui mesmo não, tá bom, pessoal? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Beleza, pessoal, vamos continuar aqui. O que a gente vai fazer aqui nessa chamada nossa aqui? No nosso header aqui, o que a gente vai fazer aqui agora aqui? A gente vai criar uma column aqui, que a gente vai abranger todos esses componentes que a gente está criando aqui dentro, tá? E aqui eu vou criar um modificador aqui, passar um modificador como parâmetro aqui, para quem chamar essa tela do Sign Square aqui, precisar modificar alguma coisa aqui, a gente consiga modificar, tá? Feito isso, pessoal, a gente vai criar uma outra coluna aqui, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que todos os componentes que a gente colocar aqui, eles obedeçam algumas margens aqui já pré-definidas, tá? Para a gente vai fazer dentro dessa coluna. Então a gente vai adicionar um modificador aqui, onde a gente vai falar com esse modificador que ele vai ter um pad horizontal, né, de 16 dp, tá? E aí, pessoal, a gente vai falar com ele que ele vai ter um vertical, entre um elemento e o outro, ele tem que ter pelo menos um espaçamento mínimo ali. Como é que a gente faz isso aqui? A gente vai falar com ele que o vertical alignment dele, a gente está falando aqui que a gente precisa, né? Opa. A gente está falando que ele precisa primeiro ter pelo menos um espaçamento aqui dentro. E aí está falando comigo, tá, qual que é o espaço que você precisa? Então a gente está falando aqui que a gente vai ter pelo menos 12 dp de espaçamento, tá? Feito isso, a gente quer falar com ele que os elementos que vierem aqui, né, os primeiros que a gente inserir, que eles estejam alinhados no topo, né? Então, ou seja, a gente está falando com ele que a gente, entre um elemento e outro, ele vai ter no mínimo 12, mas a gente quer que o primeiro seja alinhado ao top da tela, tá? Então, se a gente fizer isso aqui agora e jogar ele aqui, ó, deixa eu só fazer um comparativo aqui para vocês verem, ó. Percebe que a gente não jogou aqui dentro, né? A gente deixou ele ali, ó. Então ele tem aqui, ó, tá vendo que ele tá quase pegando um outro aqui. Se a gente fazer aqui agora, vamos jogar aqui para dentro aqui, ó. Só que eu não quero que minha barra fique com esse espaçamento ali, tá? Eu quero que minha barra fique fora. A gente vai deixar ela lá em cima.
Olha, tá vendo que ele já colocou um outro espaçamento aqui? Se eu falo com ele assim, por exemplo, assim, eu quero que esse cara aqui, cada um tenha 36 aqui de um para outro. Ele vai adicionar aqui 36 dp. E os demais elementos que a gente for adicionando aqui, ó, eles vão ter 16 dp de distância de um para outro. Tá? Então é isso que a gente está falando, tá? Então eu vou deixar primeiro aqui só o primeiro header da gente, falando que eu quero um mínimo aqui de 12 dp, tá? Que ele tem um mínimo de 12 dp. A gente pode adicionar mais passando aqui um modify pro header aqui, por exemplo, tá? Inclusive o nosso header a gente pode adicionar um modify aqui, ó. Modify igual modify. E aqui a gente fala aqui com o text aqui, aí já tem aqui, ó. Se a gente quiser adicionar mais alguma coisa no modifier desse text, desse header, a gente adiciona, tá? Eu falo como que a gente poderia fazer aqui, ó. Dentro do modify aqui agora, a gente poderia modificar aquele header ali, falando que ele poderia ter um paging top aqui, ó, de 98 dp, por exemplo. Então, além dos 12 que ele adicionou, então ele está adicionando 98, né? Então ele está adicionando aqui 110 de top, né? De um para o outro, né? De padding aqui top, tá? Então você viu que ele já desceu aqui bastante, ó, né? Bem legal. Então o que a gente fez aqui, ó? Só que eu acho que 98 é muito para isso. Eu vou adicionar aqui, acho que uns 40 aqui, talvez ficaria bom, tá? Ó, acho que uns 40 aqui por enquanto tá bom, tá, pessoal? Porque eu acho que fica muito espaçamento aqui de um para o outro. Bom, pessoal, nessa aula é isso, tá? Para a aula não ficar muito grande, a aula já ficou um pouquinho grande aqui agora, né? Então, vou parar aqui para agora. O que a gente fez? A gente criou aqui a nossa header, mais a nossa top bar junto com o nosso header do Instagram aqui, né? Com a nossa logo do Instagram, tá? Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar, dentro da nossa screen aqui de login, a gente vai adicionar os campos aqui de usuário e senha, né? E eu esqueci a minha senha, tá? Então, a próxima aula a gente vai fazer isso. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Desculpa aí as falhas, né? Às vezes eu embolo um pouco para falar, igual eu falei, eu não tenho costume ainda de estar fazendo esse tipo de vídeo. Tô aos poucos aí tentando aprender, né? Vendo alguns vídeos no YouTube aí até para poder ajudar a me soltar um pouco mais ali, né? O que eu tenho que fazer. Mas eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de dar um joinha aí, de escrever, pode colocar nos comentários aí também o que vocês acham que eu tenho que melhorar ali, né? O que eu tenho que aperfeiçoar, tá? Qualquer sugestão também pro projeto, vocês podem falar aqui que a gente também estuda ali fazer, né? Opiniões são sempre bem-vindas aqui no meu canal, tá? Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Não deixam de curtir, não deixam de dar um like, se inscrevam no canal aí para poder ajudar. Eu tenho certeza que esse projeto vai ficar um projeto bem legalzinho para a gente trabalhar junto. Lá no final vocês vão ver como que é estruturar um aplicativo, né, do zero aqui, né, para quem ainda não tem esse conhecimento. Então, assim, vocês vão ver que a gente vai utilizar tecnologias que estão bem no mercado. Então, vocês vão aprendendo ali junto comigo, porque eu entendo que cada vez que a gente explica algo para alguém, a gente aprende de novo, né? A gente consegue ver algumas falhas da gente ali, corrigir e aprender de novo, né? Então, isso também é para o meu crescimento, tá? Então, eu agradeço muito vocês aí por vocês terem ficado até aqui comigo, né? Muito obrigado mesmo pela companhia. Eu espero que vocês realmente tenham gostado e até a próxima, pessoal. Muito obrigado.